bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. Para entender bem o que é corrente elétrica, você precisa lembrar do que é campo elétrico. Então, caso você não lembre o que é um campo elétrico, volta lá nos conteúdos anteriores na aula de vocês, que lá tem uma aula falando de campo elétrico. Bom, então vamos analisar o que é corrente elétrica. Quando um campo elétrico é estabelecido em um condutor qualquer, as cargas livres aí presentes entram em movimento sob a ação deste campo. Dizemos que este deslocamento de cargas constitui uma corrente elétrica. Então, para a gente entender melhor essa definição de corrente elétrica, vou abrir uma nova aba aqui para explicar para vocês. Vamos imaginar então que aqui essa figura seja a figura de um fio cortado nas pontas conforme ilustra aqui. Observe que dessa forma esse fio ele não está transportando corrente elétrica, isto é, se você colocar as mãos em uma das partes do fio, direita ou esquerda, você não vai tomar choque, porque não existe uma corrente elétrica aqui. Agora suponha o seguinte, suponha que você coloque um campo, uma carga positiva aqui. Essa carga positiva ela vai gerar um campo vetorial ao seu redor. Lembrando que é campo vetorial. Só para lembrar para vocês o que é campo vetorial, suponha que aqui você tem uma carga positiva. Se eu aproximo dessa carga positiva uma outra carga, se essa carga for positiva, ela vai sofrer um efeito de repulsão, isto é, vai ter uma força do campo elétrico atuando para fora desse campo elétrico, expulsando essa carga. Caso você coloque aqui uma carga que seja negativa, vai atuar sobre o campo vetorial uma carga de atração, isto é, uma força vetorial para dentro do campo elétrico, atraindo essa carga negativa. Então, toda vez que a gente coloca uma carga, cria uma carga, seja ela positiva ou negativa, ao seu redor é criado aqui um campo elétrico. A existência desse campo elétrico não depende dessa carga positiva nem dessa carga negativa. Depende exclusivamente dessa carga aqui. Se ela existe, ao redor dela existe um campo elétrico. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse fio é colocar uma carga positiva aqui nessa extremidade. Vamos colocar nessa outra extremidade uma carga negativa. Bom, o que vai acontecer com esses elétrons? Notem que aqui nós temos elétrons, e só para usar o sentido convencional de positivo e negativo, vamos considerar que aqui desse lado seja a carga negativa e daqui do outro lado seja a carga positiva. Os elétrons livres, eles estão aqui nesse material condutor. Geralmente o fio é em cobre, mas pode ser de alumínio também. Geralmente o cobre é um melhor condutor do que o alumínio, por isso que o cobre é mais utilizado para fiação. Então os elétrons estão aqui. O que vai acontecer com esses elétrons aqui dentro? Como a carga aqui é uma carga negativa, ele vai expulsar essa carga de elétron, que é uma carga negativa. Então essa carga vai se deslocar, os elétrons, eles todos irão se deslocar para cá. Então tem duas forças aqui atuando sobre os elétrons. Uma desse campo, uma gerada por esse campo negativo, esse campo elétrico, que vai expulsar as cargas negativas, e do outro lado eu tenho um outro campo elétrico gerado por essa carga positiva, que vai atrair os elétrons, porque o positivo atrai o negativo, e o negativo repulsa o negativo. Então observe que os elétrons aqui presentes, eles estarão se deslocando no movimento ordenado, nesse caso da esquerda para a direita, transportando a chamada corrente elétrica. Então nós vimos que essa corrente ela é transportada a partir dos elétrons que se deslocam, mas isso acontece nos metais. O exemplo que eu utilizei foi o exemplo de um fio.
Se por acaso a corrente elétrica ela for gerada num meio líquido, por exemplo, você utilizar uma diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É quando você tem num polo uma corrente positiva e no outro negativa. Você tem um campo positivo de um lado e um campo negativo do outro. Isso é a diferença de potencial, que é o que gera a corrente elétrica. Então, se essa corrente elétrica ela for estabelecida no meio líquido, a corrente elétrica ela não vai ser constituída pelos elétrons livres, e sim pelos íons. O que são os íons? Um íon é um átomo que foi eletrizado. Ele não está em equilíbrio. O íon, na verdade, ele pode ser um átomo positivo, carregado positivamente, chamado de cátion, ou ele pode ser carregado negativamente, e aí é chamado de ânion. Bom, e quando se trata dos gases? Imagina uma corrente elétrica produzida por gases, como no caso de lâmpadas fluorescentes, que tem um gás ali dentro, que sofre o efeito da corrente elétrica. Então, nos gases, essa corrente elétrica ela será constituída de duas formas. Ele tem a característica dos líquidos, isto é, pode acontecer por meio dos íons, positivos e ou negativos, e também pelos elétrons livres, como ocorre nos metais. Então, os gases eles possuem essa característica de ter a habilidade de se comportar como metal ou como os líquidos no que diz respeito a transporte de carga elétrica. Bom, então está aqui o desenho de uma seção de um fio, e agora nós vamos falar sobre o sentido real e o sentido convencional. Então observe que os elétrons, segundo essa figura, estão se deslocando nesse sentido aqui. Ó. Isso quer dizer que nós temos aqui um campo elétrico negativo e aqui nós temos um campo elétrico positivo. O positivo está atraindo os elétrons e os elétrons se deslocam nesse sentido. Como os elétrons são os portadores da corrente elétrica, por conta desse movimento que a corrente elétrica é gerado, então o sentido real da corrente tem que ser o mesmo sentido dos elétrons. Nesse caso, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. No entanto, convencionou-se, ou seja, o sentido convencional da corrente elétrica é o sentido oposto ao sentido dos elétrons. A gente pega o sentido em que os prótons estariam se deslocando. Como aqui você tem um campo positivo, os elétrons são atraídos para cá, obviamente as cargas positivas vêm para o outro lado. Então o sentido da corrente elétrica, o sentido real, é o sentido em que os elétrons se deslocam, e o sentido convencional, que é aquele utilizado para meios teóricos, é o sentido oposto ao sentido dos elétrons. Nesse caso, aqui da direita para a esquerda. Então, conforme foi falado agora, por convenção, o sentido da corrente elétrica é o contrário ao do movimento das cargas negativas livres. Vamos falar agora da intensidade de corrente. O que é intensidade de corrente? Suponha que você consiga medir quantos elétrons passam em uma determinada seção desse fio. E aí vamos voltar nessa figura aqui que fica melhor para a gente identificar. Bom, as cargas dos elétrons, os elétrons livres, estão se deslocando nesse sentido. Aqui você tem um plano, ó, que vai cortar esse fio aqui, formando esse plano aqui dentro. Como se fosse um portal. Cada vez que um elétron passa aqui, é contado. Então você sabe no intervalo de tempo quantos elétrons passaram aqui. Vamos supor que no intervalo de tempo, esse intervalo de tempo a gente costuma chamar em física por ΔT, no intervalo de tempo de 10 segundos, tenha passado aqui, vamos botar 20 elétrons. Então, passou aqui em 10 segundos, passou uma quantidade de carga de 20 elétrons. Vou colocar 20E dessa forma. Bom, então o que nós vamos fazer aqui é calcular a quantidade de carga elétrica que passa aqui por segundo. Então essa quantidade de carga elétrica dada por I
vai ser a variação da carga dividido pelo tempo, variação do tempo. Em um determinado intervalo de tempo, vai se passar uma determinada quantidade de carga. Então, nós estamos supondo aqui um intervalo de 10 segundos passando 20 elétrons. E aí a gente lembra que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa daqui é a carga elementar. Então, para saber realmente a quantidade de carga, eu tenho que pegar 20 e multiplicar por E, que vai ser, então, 20 vezes a carga do elétron, a carga elementar. O que é a carga elementar? É a carga que um elétron consegue transportar. É isso que significa a carga elementar. Então, vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, o que nós fazemos é a substituição. A gente vem aqui na fórmula da intensidade de corrente, chamada de I, que é ΔQ, que é 20 vezes 1,6. Fazendo 20 vezes 1,6 vai dar 3,232 vezes 10 a menos 19. O que eu fiz foi multiplicar esses dois aqui. 20 vezes 1,6 dá 32. Então fica 32 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga elétrica que passa no intervalo de tempo de 10 segundos. Observe que a carga elétrica ela é medida em Coulomb. Aí o tempo no SI é medido em segundos, então é importante colocar um C aqui de Coulomb. Bom, o que nós podemos fazer aqui é dividir 32 por 10, que aí o resultado já fica em notação científica. 32 dividido por 10 dá 3,2. Então temos 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb por segundo. Então, essa daqui é a intensidade de corrente, isto é, a quantidade de carga que passa nesse ponto aqui, em um determinado trecho do fio, no intervalo de tempo de 1 segundo. Isso quer dizer que a cada 1 segundo vai estar passando 3,2 vezes 10 a menos 19 Coulomb de carga. Então, conforme a gente viu aqui, a unidade da intensidade de corrente é o Coulomb por segundo, e o Coulomb por segundo, ele na verdade é chamado de ampere. A intensidade de corrente ela vai ser medida em ampere. Então, lá naquele exemplo que eu fiz com vocês, que é esse exemplo aqui, onde está Coulomb por segundo, você pode substituir isso por um A. Vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 19 ampere. Bom, para ficar um pouco mais claro o que significa esse ampere, vocês já devem ter visto alguns dispositivos de proteção de circuito elétrico chamados de fusíveis de proteção. Tá? Os fusíveis ou os disjuntores utilizados no sistema elétrico é exatamente para proteger o sistema de uma voltagem mais alta. Então esse dispositivo chamado disjuntor, vamos supor aqui um disjuntor, por exemplo, de 20 A. O que isso significa? Se você coloca um disjuntor de 20 A conectado aqui, por exemplo, vou colocar esse símbolo aqui para dizer que é uma chave de proteção, um disjuntor, e esse disjuntor aqui é de 20 A. Se a intensidade de corrente que passar aqui, por algum motivo, passar de 20 A e passar do seu limite de proteção de 20 A, esse disjuntor ele vai desarmar. Quando ele desarma, ele corta a passagem de elétrons, ele interrompe, é como se estivesse cortando esse fio aqui. E aí, ao cortar esse fio aqui, os elétrons não vão mais transitar, logo não vai ter passagem de corrente elétrica nesse fio, que vai impedir o deslocamento do elétron. Esse disjuntor ele é uma proteção de um sistema elétrico. Então, os disjuntores e os fusíveis, eles são protetores tanto de circuitos elétricos como de sistema elétrico. Bom, para a gente entender a diferença entre corrente contínua e corrente alternada, vamos pensar no seguinte. Temos aqui dois condutores, dois metais, vamos supor, dois fios. Aqui eu tenho
o seguinte, eu tenho um campo elétrico positivo. Para que eu tenha um campo elétrico negativo, essa diferença de potencial vai gerar o que a gente chama de corrente elétrica, fazendo com que os elétrons, que são os portadores dessa carga, se desloquem no sentido ordenado. Então esses elétrons eles vão se deslocar do campo positivo para o campo negativo, sempre nesse sentido. Tá? Não vai ter alteração de sentido. Por isso que essa corrente é chamada de contínua. Os elétrons vão continuar sempre no mesmo sentido. Agora vamos pensar numa outra situação. Eu tenho aqui um fio condutor que chega até a sua casa, por exemplo. Vamos pensar na corrente elétrica caseira. E aqui eu tenho um campo elétrico que ele fica oscilando. Ele fica oscilando entre positivo e negativo. Ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. E essa oscilação, vamos supor que ela vai ocorrer 60 vezes por segundo. Por isso que a frequência da nossa luz residencial geralmente é 60 Hz. Quer dizer que vai ocorrer 60 ciclos ou alternâncias de cargas por segundo. Então, se esse campo elétrico aqui ele está alternando muito rapidamente entre positivo e negativo, olha só o que vai acontecer. Quando ele for positivo, o elétron, portador da carga, ele vai para a esquerda. Vai sofrer uma repulsão. Olha, mas quando ele alternar para negativo, o elétron vai sofrer uma atração. Então você vai ter elétron vindo e indo ao mesmo tempo. Quer dizer, num instante o elétron está se movendo num sentido, no outro instante já está no sentido contrário. Isso acontece em intervalos de tempo muito pequenos, minúsculos. E por isso que essa corrente é chamada de corrente alternada, porque o nosso campo aqui está alternando entre campo positivo e negativo. Ele está repulsando o elétron e depois está atraindo. Expulsa e atrai, repele e atrai, e assim sucessivamente. Então essa é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Bom, e onde que a gente encontra essas correntes? Essa de cima, corrente contínua, a gente encontra ela nas chamadas pilhas, com as pilhas de 1,5 volts, baterias em geral, baterias de 9 ou 12 volts. E alguns geradores de energia também geram a energia já contínua. E onde que a gente encontra a corrente alternada? A corrente alternada ela é encontrada na residência. Para toda corrente residencial, ela é alternada. Então toda corrente residencial ela é alternada. Mas os aparelhos que a gente compra, como notebooks, refrigeradores, televisores, todos os aparelhos eletrônicos em si, eles trabalham somente com corrente contínua. Aí surge o seguinte questionamento: se eles trabalham só com corrente contínua, como que a gente pega o aparelho, liga numa tomada de casa, liga na tomada aí de corrente alternada e funciona? Bom, a explicação para isso é que esses aparelhos possuem algo chamado fonte. O notebook, por exemplo, quando você liga ele na tomada, tem uma fonte que faz essa conversão de corrente contínua para corrente alternada. Aqui tem uma fonte, por exemplo, uma fonte que já está meio surrada. Aqui entra a energia residencial, a parte que você liga na tomada de casa, que é a corrente alternada. Pelo outro lado, vai sair a corrente contínua, já com a correção, com os diodos de correção que tem aqui dentro, fazem a correção, a transformação da corrente alternada em corrente contínua. Por isso que esses equipamentos também são chamados de transformadores. Na verdade, todos eles possuem essa fonte interna para poder trabalhar na corrente alternada. Bom, e para fixar o que a gente viu na aula de hoje, vamos fazer um exercício aqui, um exemplo simples. Nós temos um campo elétrico, representado por E, apontando para a esquerda.
aplicado um fio condutor como mostra a figura desse exercício. Então está aqui, um campo elétrico que é aplicado no condutor, nesse fio. Esse campo elétrico está apontando para a esquerda. Quando a gente estudou campo elétrico, a gente viu que o campo elétrico, o sentido convencional dele, ele aponta sempre para o sentido da carga positiva. É o sentido do campo se você colocar uma carga positiva de prova ali. Exemplo, se eu tenho um campo elétrico apontado para cá, chama esse campo elétrico de E, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que qualquer carga de prova positiva que eu colocar nesse campo elétrico, ele vai sofrer uma influência de carga nesse sentido. Então, se eu coloco aqui uma carga positiva aqui, ó, ele vai sofrer uma repulsão. Bom, então, com essa definição aqui relembrada de campo elétrico, a gente consegue responder essas questões de forma mais simples. Ó. Qual será o sentido da corrente de elétrons no fio? Bom, se o campo ele aponta sempre para onde está indo a carga positiva, os elétrons, obviamente, estarão se deslocando em sentido contrário ao campo. Então, sempre vai ser assim. Se o campo elétrico está apontando para a esquerda, quer dizer que a carga positiva está indo para a esquerda. Então, os elétrons vêm em sentido oposto ao sentido do campo elétrico. Então, qual será o sentido da corrente de elétrons? Da esquerda para a direita. Isto é, sempre no sentido oposto ao do campo elétrico. Se o campo elétrico aponta para a esquerda, o elétron vai apontar para a direita. Olha, e qual é o sentido convencional? O sentido convencional é sempre o sentido do campo. Então, o sentido que se convenciona para a corrente é o mesmo sentido do campo elétrico, que é o sentido oposto dos elétrons. Então, qual é o sentido da corrente convencional neste fio? Da direita para a esquerda, ou seja, mesmo sentido do campo elétrico. Isso sempre. Bom, e com isso a gente finaliza a nossa aula de física de hoje. Em breve vai ter atividade na sala de aula para vocês fazerem, atividade no Google Forms. E semana que vem a gente faz a correção das atividades. Grande abraço para todos e até a próxima.